A Instituição Fiscal Independente do Senado é um dos órgãos mais conhecidos, mais sérios, que mais se aprofundam na análise dos números da economia brasileira, das contas públicas, dos gastos públicos em geral. É por isso que nós convidamos para conversar conosco aqui o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto. A instituição ontem soltou um relatório fazendo aqui uma análise dos números que nós temos na economia, as perspectivas para 2020, durante e depois da pandemia da Covid-19, com consequências muito graves para a situação fiscal do Brasil. Felipe, bom dia, tudo bom? Como vai? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Felipe. Qual é o dado principal que está sendo analisado agora pela Instituição Fiscal Independente do Senado em relação às contas públicas? Como é que a gente vai sair dessa pandemia quando ela passar, Felipe? Olha, deixa eu lhe dizer, nós estamos vivendo um quadro gravíssimo de queda da atividade econômica, possibilidade de redução do PIB nesse ano de mais de 6,5% naquilo que a gente chama de cenário base, o cenário mais provável. Fazer projeção é uma coisa extremamente complicada, complexa, envolve técnicas, estatísticas, econométricas, mas a verdade é que tudo aponta para uma recessão bastante aprofundada. E essa recessão, Thaís, ela acaba gerando um efeito sobre a arrecadação do governo. Então, se você não produz, não gera renda, não gera riqueza, cai a arrecadação, e aí os déficits, como a gente chama, receita menos despesa, eles se aprofundam e a dívida pública cresce, que o governo acaba tendo que tomar mais dinheiro emprestado. Então a dívida pública, pelas nossas contas, deve chegar nesse ano a 96,1% do PIB, que é o nível mais alto de dívida que o Brasil já teve. Então é uma crise sanitária, mas que tem consequências também para a economia. O governo tem um dever importante que é atuar em duas dimensões. A primeira dimensão é tentar debelar mais rapidamente essa crise com o isolamento, com as medidas de combate à Covid, transferência de recursos para a saúde. Isso já era esperado, essa piora fiscal das contas do governo nesse ano. E a segunda dimensão que é sinalizar para um horizonte depois da tempestade, a partir do ano que vem. Felipe, esse Instituto Fiscal Independente, ele se reporta a quem e o seu trabalho é destinado a quem? Oi, José Paulo, prazer falar com você aqui. Sempre escutei você em São Paulo, agora já há algum tempo morando em Brasília. Mas olha, nós temos a independência, né, que está no nome, que deriva do mandato fixo dos diretores. Então, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, ela é dirigida por um conselho diretor, todos os três têm mestrado ou doutorado nas áreas afins, né, contas públicas, economia. A indicação é política, mas a gente tem que passar por uma sabatina, uma arguição pública, e o nome tem que ser aprovado no plenário do Senado Federal. Então, a IFE, a instituição, ela é vinculada ao Senado administrativamente, na questão orçamentária, né, os recursos nossos vêm do Senado, mas a gente tem total autonomia para definir os assuntos que vão ser tratados. Já sofremos bastante por causa disso, né, porque quando a gente fala de fazer ajuste fiscal, de organizar as contas, muitas vezes são dados que incomodam. Mas, pouco a pouco, nesses 4 anos já de existência, estamos entrando no 4º ano de existência, eu acho que a IFE vem se consolidando, e não é uma jabuticaba, né? Não é uma coisa que saiu da cabeça de algum político brasileiro. Ela é inspirada em outros 40 países que têm instituições similares. A OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, tem uma rede de instituições fiscais independentes, e nós tivemos aí a possibilidade de começar a participar dessa rede desde 2017, 2018, quando a IFE do Senado foi convidada para integrar as reuniões. Neste ano mesmo, pudemos participar aí de algumas conferências virtuais para discutir o posicionamento das IFES em meio à crise da Covid-19. Felipe, bom dia. Vocês da IFE estão levando em conta
os fatores certamente estão, né? Levando em conta os fatores extraordinários dessa crise, né? É possível antever uma nova economia surgindo disso tudo, porque afinal de contas os países todos mandaram por saco todas as suas convicções com relação ao rigor fiscal, porque afinal de contas o Estado teve que comparecer mesmo. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né, o que aconteceu na Europa, em tantos outros países, inclusive no Brasil. Só no Brasil, o ministro Paulo Guedes falou que estão sendo aplicados um total de R$ 1 trilhão para tentar suportar aí para diminuir o impacto social dessa crise. Agora, assim, na medida em que essa crise é global, isso não torna, digamos assim, mais amena a tarefa de superá-la? Quer dizer, o Brasil é bem diferente. Talvez seja mais fácil superar essa recessão, uma queda que se fala, que se estima entre 5,5% e 9%, né, do PIB. Tudo isso não será mais fácil de superar em razão do fato de que essa crise é absolutamente global, total, e que talvez os fundamentos da economia devam ser revistos ou devam ser alterados significativamente? A nossa posição relativa quanto aos outros países, de fato, não é tão grave, né? Quando a gente observa o que está acontecendo na Alemanha, está acontecendo nos outros países desenvolvidos, no Reino Unido, de fato, todos vão passar por uma piora importante da economia, das contas públicas, da dívida pública, mas há um horizonte de recuperação. Aqueles países que conseguem debelar mais rapidamente, cumprir as medidas de isolamento, cumprir as recomendações, sofrem no curto prazo, mas aí começam a ter a possibilidade de recuperar. E ao longo da crise também, as medidas e a eficiência das medidas que o Estado toma, elas definem também o após-crise. Por exemplo, a medida dos R$600, o auxílio à população mais vulnerável. Pelas nossas contas, vai custar 154,4 bilhões em 3 meses, sem contar a prorrogação. Mas é uma medida essencial, primeiro porque é uma questão de ajudar as pessoas a passarem por esse momento, pessoas que mais dependem, né, da ação do Estado, dos poderes públicos. A medida das empresas, de ajuda às empresas, você teve já 34 bilhões através do BNDES, o FOPAG, né, como é chamado, o programa para financiar a folha das microempresas, pequenas empresas, 15,9 bilhões do PRONAMP, que é um outro programa, 20 bilhões anunciados agora há 2 semanas. Então, esses recursos, esses programas são positivos e podem ajudar se forem bem executados. O problema é que a gente mostrou no relatório divulgado ontem, o relatório de acompanhamento fiscal, que a execução de algum desses programas ela ainda está muito baixa. Por exemplo, os recursos que vão para a saúde ainda estão sendo liberados não com a celeridade que a gente gostaria, que seria necessária, que é requerida pela crise. Então, esse me parece ser um problema. O nosso Estado, ele é um pouco agigantado e ele tem dificuldades de fazer ajuste quando é o caso de fazer ajuste e tem dificuldades de gastar quando é o caso de gastar. É um problema estrutural que nós vamos resolver no meio da crise, mas ele tem as suas consequências, né? Felipe, bom dia, o Pedro Campos. Eu queria perguntar para você justamente nessa linha, né, do tamanho do Estado brasileiro. Essa é uma discussão que estava pronta. Ontem a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que nos contou que era dado aí pelo governo como uma prioridade, né? No mês de fevereiro já se tinha ali contas para se apresentar e começar esse debate no Congresso Nacional. Infelizmente veio a pandemia do coronavírus, né? E os planos mudaram. Na sua opinião, o Congresso não deveria voltar a esse tema, até por tudo isso que você nos disse aqui e a situação das contas públicas brasileiras, que está de longe, né, de ser algo tranquilo. Não era hora, ainda que no meio da pandemia, de travar esse debate? Esse debate é muito importante. A gente tem que ter claro que o Brasil conseguiu fazer, por exemplo, nos anos 90, início dos anos 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco institucional importante, a questão da transparência,
fizemos o teto de gastos ainda no governo Temer e, de certa forma, essas coisas ajudaram a manter as expectativas do mercado controladas, porque a economia funciona muito nessa questão da confiança. Se os agentes econômicos confiam que vai haver uma certa recuperação, que o governo vai conseguir equilibrar suas contas, eles precificam isso nas taxas de juros, no crescimento econômico, nas suas decisões de curto prazo. Então, a agenda do Congresso, ela é fundamental para isso, mas o Brasil tem um poder muito concentrado no poder executivo, no presidente da República. Então, quem deve ditar essa agenda, conduzir essa agenda, é o poder executivo. Quer dizer, quem deve zelar mais pelo equilíbrio macroeconômico, fiscal, é o executivo. Claro que o Congresso tem um papel importante, sobretudo na aprovação dessas medidas emergenciais, o auxílio dos 600, o PRONAMP, que é o Programa das Microempresas, para quem está nos ouvindo, mas aquele que zela pela economia, pelo equilíbrio das contas, por natureza, é o Poder Executivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter claro que o momento é de aumentar as despesas e fazer com que elas cheguem na ponta, sem desvios, sem corrupção, com eficiência, como a gente diz, e, de outro lado, apontar um norte para o que vai ser 2021. Como é que vão ficar as contas no ano que vem? Vai precisar de aumento de receita? Vai precisar aumentar a carga tributária, que já é muito alta? Ou a gente vai voltar a um plano de ajuste de despesa, controlando o gasto obrigatório, combatendo remunerações extra-teto, etc. Felipe, mais uma pergunta referente ao Instituto Fiscal Independente. Eu, sinceramente, não conhecia, me confesso aqui de público. Talvez uma falha minha, mas é tanta informação que às vezes alguma coisa passa. Qual é o material que vocês produzem e a quem se destina esse material? Pois é, nós temos aí 4 objetivos, né, fixados na lei, que é basicamente acompanhar as metas fiscais, por exemplo, o teto de gastos, calcular o impacto de ações dos 3 poderes que tenham efeito fiscal relevante. Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma série de trabalhos sobre a reforma da Previdência, produzir projeções de PIB, inflação, juros, e traçar cenários para a dívida pública e para o déficit primário. Né? Em resumo, são esses 4 objetivos. Para quem que se destina esse trabalho? Como que ele é feito? Todos os nossos trabalhos são públicos. As planilhas, os modelos de projeção, os relatórios, as notas técnicas. Então, ontem nós publicamos o nosso relatório de acompanhamento fiscal, que... Não. Caiu? Caiu. Na hora que eu ia saber o que é o IFE. Que a gente estava aqui em contato com o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente do Senado, que tanto despertou aí o interesse também e a curiosidade do Zé Paulo e dos nossos ouvintes também, não é, Zé? Porque, enfim, é uma instituição que trabalha e tem dados interessantes sobre a execução das contas públicas. O que o professor Delfim Neto ontem colocava para a gente é a necessidade, é claro que na vida real é tudo uma continuidade, mas de alguma forma ali do ponto de vista fiscal, se colocar dentro de uma situação excepcional esses gastos que estão sendo feitos agora dentro da pandemia da Covid-19, não é? Algo com começo, meio e fim, né, Cláudio? Sabe, Thaís, esse IFE, na verdade, ele reflete altíssimo nível de qualidade dos funcionários concursados do Senado Federal. O Senado tem um corpo de assessoramento do mais elevado nível. É uma pena que os assessorados não tenham o mesmo nível e não os demanda como deveriam, né? Mas se você for observar algum dos melhores valores, digamos assim, mais jovens, sobretudo, né? Aí do setor público, é o caso, por exemplo, do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Ele é funcionário de carreira, concursado do Senado Federal. Tem ali uma geração também de economistas, no caso do Bruno Dantas, a formação dele é na área jurídica, mas tem um time de economistas do melhor nível, da melhor qualidade. E é bom que eles sejam utilizados, que esse talento que nos custa caro, afinal todos são muito bem pagos, sejam utilizados em iniciativas como o IFE.
Agora, 8h38, a gente não vai conseguir reconectar a ligação, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar com o Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado.